Nós tivemos no interior de Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Varginha, um confronto entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal com criminosos que integravam uma quadrilha de roubo a banco. 26 bandidos caíram mortos. Um arsenal terrível, tá? Dá uma olhada na quantidade de fuzis, coletes balísticos, pistolas, muita munição. Tudo isso estava com estes criminosos em 2 chácaras lá no interior de Minas Gerais. Juliano, mas se foi lá em Minas, por que você está mostrando isso aqui? Atenção, 2 dos mortos neste confronto, e não há identificação de todos eles ainda, seriam aqui da nossa região, seriam do norte paranaense. E por que é importante entender isso? Porque esta quadrilha era responsável, e é responsável, porque tem mais integrantes, ninguém tem dúvidas disso, por ataques em todo o país. E aqui na nossa região, a gente vai fazer uma pesquisa. Ao longo dos últimos 12 meses, nós tivemos 5 ataques a agências bancárias. Eu quero começar mostrando essas histórias e o Pedro Marconi, que está comigo aqui, vai me ajudar a contar tudo isso. Pedro, toda vez que a gente tem ataques na nossa região, a gente fala de quadrilhas fortemente armadas, com fuzis, com pistolas, com explosivos, e a gente sabe que não dá para comprar dinamite em tudo quanto é canto. Ou seja, a gente fala de quadrilhas extremamente preparadas e especializadas nisso. Presuntinho, põe aqui do lado para mim imagens de Florestópolis. É o primeiro ataque que a gente vai falar. Esse aconteceu em agosto do ano passado. Por lá, uma destruição enorme à época, né, Pedro? Sim, Juliano, nessa contagem nossa, nós levantamos 5 ataques a bancos em Londrina e na região ao longo dos últimos 9 meses, entre agosto do ano passado e abril desse ano. Começando em relação a essa história, que abre aqui sobre ataques a bancos na nossa região, em Florestópolis, em agosto do ano passado, bandidos fortemente armados invadiram a cidade, fizeram reféns e explodiram uma agência bancária. Ali, inclusive, nessa situação, outras residências, imóveis no entorno dessa agência também ficaram destruídas por conta das explosões e logo na sequência esse grupo fugiu e a princípio não foi localizado. Florestópolis, a gente teve um ataque aqui em Londrina. Imagens, por favor, aqui para mim de uma agência na Avenida Tiradentes. Como é que foi essa história na Zona Oeste, Pedro? Essa na Tiradentes, Juliano, foi um domingo, na hora do almoço, os bandidos foram até a agência, eles explodiram um caixa eletrônico, tudo isso na luz do dia, mostrando aí a ousadia desse grupo. E eles fugiram na sequência. A informação é que teriam levado sim o valor desse caixa, a agência teve que ser interditada até que fosse feito o conserto e, a princípio, câmeras de segurança ajudaram a entender melhor toda essa história, tanto câmeras do próprio banco, quanto também câmeras de comércios no entorno, mas ninguém foi preso. A gente está falando de histórias onde esta quadrilha, que teve 26 integrantes mortos no interior de Minas Gerais, pode ter participado aqui na nossa região. Lembrando que 2 dos integrantes podem ser aqui da região, hein? Bela Vista do Paraíso, uma característica, né, Pedro? Essas pequenas cidades são alvos desses ataques, justamente porque tem um efetivo policial menor e geralmente não consegue, só com o policial da cidade, fazer frente, né, a esse aparato da quadrilha, especialmente o armamento pesado, né? Sim, e nesse caso de Bela Vista do Paraíso, foi em setembro, a princípio 6 bandidos novamente fortemente armados, eles que invadiram a cidade durante a madrugada, já chegaram atirando para o alto, assustando a população, fizeram reféns e explodiram uma agência bancária do Banco do Brasil, não só para pegar o dinheiro dos caixas eletrônicos, mas também para chegar até o cofre desse banco, Juliano. Saímos de Bela Vista do Paraíso e vamos a Andirá. Mais uma cidade do nosso norte pioneiro que também foi alvo dos bandidos. Nesse caso, câmeras de segurança mostram, Pedro, a quadrilha é enorme. Quando a gente fala de quadrilhas especializadas, a gente está falando de muita gente, cada um com uma função específica. Tem aquele que vai lá para a porta da companhia da Polícia Militar atirar para impedir a saída dos PMs, tem aquele que vai colocar o explosivo, tem aquele que vai detonar o explosivo. São muito organizadas essa quadrilha. Como é que foi em Andirá? Em
Juliano dirá, foi um esquema aí fortemente organizado. Eles invadiram a cidade também durante a madrugada e aí mostra uma estratégia deles e que foi flagrado por câmeras de segurança e vídeos também gravados por testemunhas. Eles foram se dividindo em dois e cada um foi fazendo uma coisa. Um explodia a própria agência bancária, outros grupos também dessa mesma quadrilha foram até a questão da polícia da cidade, onde a polícia trabalha para impedir que os policiais chegassem então até o banco e aí impedisse a questão do assalto. Então, momentos de terror vividos não só pela população, mas também pela própria polícia, que acaba ficando refém desses criminosos. O ataque mais recente aqui na nossa região aconteceu também no Norte Pioneiro, dessa vez em Cambará. Por lá também, agências bancárias foram destruídas e eles se aproveitaram lá das proximidades. Várias agências numa mesma rua e acabaram saindo atacando tudo quanto é canto, né, Pedro? Sim, Juliano, de 6 agências da cidade, eles atacaram 5, fizeram um segurança de um desses bancos de reféns e foram jogando também no caminho os chamados miguelitos, que são aquelas estruturas, aqueles pregos, aqueles parafusos, que caso algum carro passe ali na sequência, o pneu estoura. Então eles jogaram isso, mostrando também que são quadrilhas, que sabem o que estão fazendo, que não estão para brincadeiras e quando colocam a vida de outras pessoas em risco, também demonstra que eles não têm o menor amor pela vida humana, ainda mais a do outro, porque o que eles querem mesmo é assaltar, é pegar o dinheiro desses bancos. Pedro, muito obrigado por me ajudar a relembrar esses ataques todos registrados em pouco mais de um ano aqui na nossa região. 5 ataques a agências bancárias, 5 ataques praticados por uma quadrilha fortemente armada e com acesso a explosivos, que eu repito, você não compra na esquina. Integrantes desta quadrilha foram mortos num ataque, num confronto com a polícia militar, lá no interior de Minas Gerais. 26 bandidos caíram mortos, 17 no local e outros 9 morreram, sendo socorridos, morreram a caminho do hospital. A equipe da Record TV preparou uma reportagem falando desse assunto e a gente entende agora como tudo aconteceu. A quadrilha se preparava para invadir a cidade, atacar os bancos. Mas, antes de partir para a ação, 18 assaltantes foram surpreendidos pelos policiais neste sítio em Varginha. Segundo a polícia, foram os criminosos que iniciaram o confronto. Um segundo conflito aconteceu em um outro local, onde mais 7 homens teriam reagido à investida das polícias. No total, 25 integrantes do grupo morreram na ação. Nenhum policial ficou ferido. No momento da aproximação, eles tinham pessoas ali numa situação de sentinela, de guarda do local, que ao identificar a presença policial, já iniciaram disparos de arma de fogo. Nos 2 sítios usados pelos criminosos foram apreendidas armas pesadas e munições. Os materiais apreendidos já começam a ser organizados. Eles tinham uniformes, eles tinham vestimentas próprias, colete balístico, joelheiras, coturnos, até mesmo algumas roupas camufladas. Os carregadores, todos já municiados, todos já em condições de resposta, fuzis, escopeta calibre 12, mais munições apreendidas. Ao fundo, os miguelitos, que são utilizados aí para poder furar o pneu de viatura, vários galões de combustível e também materiais utilizados como explosivos. A polícia avalia que esta foi a maior operação contra o novo cangaço no Brasil. Quadrilhas especializadas em assalto a bancos que costumam agir em cidades pequenas, sempre com muita violência, fazem moradores reféns e levam muito dinheiro das agências invadidas. Pelo que nós observamos do material utilizado, a forma de se planejar para a ação e inclusive armamentos e os explosivos que seriam utilizados, tudo leva a crer que seja a mesma quadrilha de Criciúma, de Araçatuba e também possivelmente Uberaba em 2017. A operação foi feita em razão de um trabalho muito forte de inteligência, um trabalho prévio, um trabalho que já vinha numa investigação. Nós não toleraremos esse tipo de ação, nós não toleraremos esse tipo de criminoso em nosso país. Bom, a polícia paranaense está de olho nessa história também, porque eu repito, a informação que chegou é que 2 dos integrantes seriam aqui da nossa região, tá? A identificação, a polícia espera concluir nas próximas horas.
muitos deles, e é normal nesse tipo de situação, não tiveram a reclamação por parte de familiares do Instituto Médico Legal, ou seja, ninguém foi até lá para reconhecê-los e eles, obviamente, ninguém vai carregar provas contra si, não levavam documentos, né? Bandido não vai assaltar banco com uma carteira e dentro da carteira com RG, com CPF, com carteira de motorista. Então a polícia segue tentando identificar todos os criminosos. E antes que alguém diga assim, ai Juliano, mas 25 bandidos mortos e nenhum policial ferido? Vocês viram o armamento encontrado lá? Põe a imagem de novo. Você acha que os policiais que estão trabalhando na operação vão simplesmente esperar que os bandidos atirem? Com todos aqueles fuzis, com todas essas pistolas, com esses explosivos, eles vão esperar ser alvo de ataques para depois revidar? É óbvio que não, gente. E a gente sabe como essas quadrilhas agem. Ali as pessoas saem de casa dispostas a matar ou a morrer. E nesse caso, eles sabiam. Eles não queriam se entregar. Eles poderiam ter se entregue. Poderiam ter baixado as armas, poderiam ter aceitado a prisão, mas não. A gente está falando de gente especializada. A gente está falando de gente que sabe, que pode ter dois caminhos, cadeia ou cemitério, mas mesmo assim resolve arriscar. Mesmo assim resolve ter a chamada vida louca. Uma hora, a casa cai, 12h36. É isso, tá? Deu para perceber que a gente parece que tá num... Sei lá, gente, tudo estoura aqui. O povo prende uma quadrilha na China, tem gente daqui. Bandidos são mortos no interior de Minas, tem gente daqui. Tem um amigo meu, apareceu uma mulher grávida lá em Rondônia, lá em Vilhena. Ele é daqui. Tô falando que o filho é dele. Não, já parou pra pensar? Tudo acontece aqui em Londrina. 12h37, hein, gente? Vamos fazer o seguinte.